Padre Camilo, sua bênção, querido. Deus te abençoe, uma feliz Eduardo. Páscoa, feliz e Santa Páscoa, né? A todos nós. E hoje, na 8ª de Páscoa, a gente é surpreendido por essa notícia da partida do Papa Francisco, né? Eu dizia, tristes, mas felizes ao mesmo tempo, e principalmente gratos, né? Essa é a palavra que tem predominado desde manhã, né, Lê? Gratidão pelo Papa Francisco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Com você, Letícia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. E você que está em sua casa e vive conosco este dia, claro, marcado pela tristeza, porque nós já estávamos acostumados a ouvir o Papa Francisco, que com uma voz tão terna, de pastor, falava ao nosso coração, nos confortava, nos animava na fé e nos fortalecia na esperança. Mas é tão simbólico que Deus o tenha chamado justamente no tempo que estamos vivendo. Estamos aí na Páscoa. Celebramos que a vida venceu a morte, o amor curou toda a dor. E a nossa fé cristã é cheia de vida. A nossa esperança está enraizada no amor. Então é nesta fé e nesta esperança que a gente reza, medita o falecimento do nosso querido Papa Francisco, que volta para o céu depois de ter cumprido tão bem a sua missão nesta terra. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, são coisas que vão continuar ecoando no nosso coração, no coração da igreja e no coração do mundo. Porque ele não dialogou apenas com os católicos, ele falou com toda a humanidade. Então, aquilo que ele falou, mas acima de tudo, os seus gestos de amor, eles vão permanecer em nós. E são esses gestos que ele viveu e nos ofereceu que vão nos continuar mantendo aí como peregrinos da esperança. Exatamente. A gente falava um pouquinho antes da gente entrar que o senhor esteve aqui em Aparecida quando o Papa esteve, em 2013, e a gente está relembrando ao longo aqui da nossa programação todo o legado que o Papa Francisco deixou para nós. Eu queria saber para o senhor o que de mais marcante ele deixou e que o senhor assim lembra e guarda isso até como missão de vida. Ele é o terceiro Papa, né, com quem eu convivo. Quando eu nasci, fazia já um ano que o Papa João Paulo II estava no pontificado. Depois veio o Papa Bento XVI. Foi o Papa quando eu fui ordenado sacerdote. Eu fui ordenado sacerdote no dia 30 de abril. E naquela mesma semana que o Papa Bento foi elevado, né, ao trono de Pedro. E agora, por 12 anos, com o Papa Francisco. Cada Papa tem o seu jeito específico de conduzir a igreja, a barca de Pedro. E cada Papa deixa também uma marca especial, né, no coração da igreja e no coração do povo de Deus. Mas acredito que a maior marca que o Papa Francisco deixa ao nosso coração é o homem humilde, revestido de humildade, revestido de humanidade. Ele nos ensina que só vamos compreender verdadeiramente o mistério divino se nos tornarmos novamente verdadeiramente humanos. A sua humanidade, a sua simplicidade. Ele é o homem que se despiu de todo aquele aparato que às vezes fazia parte das próprias celebrações pontificais, desde a renúncia de morar no Palácio Apostólico e morar na Casa Santa Marta, porque ele queria conviver com pessoas. Ele não queria ser uma pessoa espiritual isolada, ele justamente queria ser uma espiritualidade encarnada. Ele queria conhecer as dores que as pessoas sofrem, as dificuldades pelas quais elas passam, a cruz que elas carregam. Então, acho que o ponto marcante disso, ele se fez humano entre os humanos, para que dos pequenos gestos de amor ensinasse o nosso coração o que é viver o amor divino. Inclusive, né, padre? O padre Célio, missionário redentorista, estava falando da amizade que fez com o Papa Francisco no período que esteve aqui, lá em 2007, um pouquinho mais atrás, durante o CELAM. O Bento XVI estava aqui e ele estava como o cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Foi sozinho lá para a sacristia da Basílica Histórica, disse que estava se colocando à disposição para concelebrar, não queria celebrar, presidir a Santa Missa, estava para concelebrar, e ali brindou com um copo de plástico e café a sua estadia, aquela passagem ali pela Basílica Histórica, e se fez peregrino. Essas são imagens aí, o Jorge Mário Bergoglio, então cardeal arcebispo de Buenos Aires, presidindo no altar central do Santuário Nacional durante o CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, né, que aconteceu aqui em Aparecida. E ele se fazia peregrino, ele caminhava. Para quem não sabe, caminhou muito pelas ruas de Aparecida, sim, aos lados dos devotos, dos fiéis de Nossa Senhora Aparecida, e se colocou como romeiro de Nossa Senhora, como fez depois, repetiu esse gesto em 2013, daí como Papa, né?
E como documento de Aparecida, da Assembleia, da conferência da qual ele participou e foi o secretário, é ele que redige o texto final, que depois é aprovado, né, pelo Papa Bento, e como no pontificado dele, a conferência de Aparecida esteve presente, na forma como ele motiva a igreja a ser uma igreja muito mais aberta, muito mais acolhedora, para, além das normas do magistério, existe a bonita mensagem de misericórdia que brota do Evangelho. Tanto que uma das primeiras cartas apostólicas que ele escreve é justamente Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Como redescobrir na palavra do Cristo uma alegria que traz um significado novo para a nossa vida. Não uma alegria passageira, mas aquela alegria que o mundo não tem poder de roubar. Então, ele bebeu desta fonte, participou, né, da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e, em seu pontificado, ele colocou muito daquilo que na Assembleia foi rezado e foi refletido. E esta Assembleia contou muito com a oração dos devotos. Enquanto os bispos reunidos em Assembleia no subsolo, os devotos no santuário ao redor do altar, rezando e celebrando, para que a igreja cada vez mais fosse essa expressão bonita do amor de Deus ao coração de todas as pessoas. E Papa Francisco também se mostrou muito devoto de Nossa Senhora. No primeiro ano que ele do pontificado, ele fez questão, na visita que veio aqui ao Brasil, passar em Aparecida e depois em 2013, e todo esse cuidado que ele tinha com Nossa Senhora, especialmente a Nossa Senhora Aparecida. E é bonito na missa em que ele celebra no santuário, e o Brasil é o primeiro país que ele viaja após ter sido eleito Papa. Só cortando, Sim. o senhor, essa imagem era muito simbólica. Eu citei ela várias vezes de manhã. Se pudesse repetir essa imagem, né, porque ela é histórica, o Papa Francisco recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida e embala nos braços como se fosse uma criança, né? É tão bonita e significativa, está aí. O senhor comentar também. Ele carrega aquela que sempre o carregou. É uma expressão bonita, é trocar carinhos, o filho e a mãe, né? E este amor a Nossa Senhora esteve presente em sua vida enquanto padre jesuíta, enquanto bispo e cardeal da Argentina e, de maneira ainda mais especial, enquanto Papa da Igreja. Nesta missa que ele presidiu no Santuário Nacional, em razão da Jornada Mundial da Juventude, estava uma manhã muito fria. As pessoas, né, dormiram no entorno do santuário, do lado de fora, numa fila, para poder ocupar e ter um lugar dentro da Basílica e assim poder ver o Papa, ouvir a sua palavra e sentir a presença dele. E foi bonito que, quando ele iniciou a homilia, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele disse uma frase muito especial. Ele falou: Mãe Aparecida, aqui estou como peregrino e romeiro, estou batendo a porta do teu coração e eu te peço, me mostra o teu filho Jesus. Mãe Aparecida, me fiz peregrino e romeiro, bato a porta do teu coração e te peço que, como mãe, a senhora me mostre Jesus. E esta fala dele virou até uma linda canção que foi feita pela irmã Miriam, né, que compôs, pegando a frase dele, a sua declaração de amor, confiança em Nossa Senhora, e ela fez uma bonita canção, que com certeza nós vamos continuar cantando com mais afeto, mais alegria e mais fé ainda. A ausência física do Papa Francisco, né? Mas a presença espiritual dele estará sempre aqui ao nosso lado, né? Esse aprendizado que eu falo que nasce do coração, brota da alma, e a gente vai continuar seguindo os passos que o Papa Francisco nos mostrou e nos direciona, e vai continuar assim, né? Ele trouxe para a igreja uma marca muito importante e que precisa ser cultivada e testemunhada. Esse termo, nós somos uma igreja em saída. Não é mais tempo de bater o sino e esperar que as pessoas acorram ao templo. É tempo de, movidos pela caridade de Cristo, caminhar ao encontro das pessoas, nas mais variadas realidades onde elas se encontram, quantas cruzes elas carregam, por quantas dores elas são feridas, e ser, junto à realidade concreta dessas pessoas, uma presença de esperança. O Evangelho é palavra de esperança. A caridade cristã tem que ser força de esperança. E é junto a estas realidades tocadas pelas mais variadas dores que o Papa Francisco quer que a igreja se faça presente. Um amor que faz diferença. Mas ele não fez isso só apenas como um discurso na sua missão de Papa. Ele foi a estes lugares. Levou o seu abraço, a sua palavra, levou o amor. E o amor deste homem fez diferença na vida de tantas pessoas. Recordemos que no início do seu pontificado, ele vai, né, a Lampedusa, onde acolhiam lá os migrantes que vinham da África, do norte da África, muitos que morriam no mar, não conseguiam chegar. E lá ele reza.
E ao visitar este lugar onde talvez os poderosos do mundo tratam com insignificância, ele vai lá e diz: toda vida tem um valor sagrado. Toda vida merece ser tratada com dignidade, porque toda vida vale a vida de Jesus. Cristo morre na cruz para mostrar o valor sagrado que a vida de toda pessoa tem. E o Papa Francisco falou isso tão bem, com tanta força, e é uma lição que o nosso coração jamais poderá esquecer.